Na Arena do Grêmio, deu o tricolor gaúcho 2-1 em cima do Vila Nova, que perdeu uma invencibilidade de 9 jogos no Brasileiro Série B. Marcaram para o Grêmio o Biel no primeiro tempo e o Tassiano no segundo. O Mateuzinho descontou para o Tigrão em um jogo marcado por polêmicas na arbitragem de Sávio Pereira Sampaio. Evandro Gomes, a sua análise do jogo. Grêmio contra Vila Nova, estádio do Grêmio, mudança de treinador no Grêmio. O Grêmio era considerado favorito para ganhar o jogo. Só que o time do Grêmio, ao contrário do que se imaginava, acabou dando assim as maiores oportunidades para o Vila sair de lá até com uma vitória. Eu diria até que se conseguisse um empate, poderia ter sido um resultado justo, não é? Mas o time do Vila só cresceu agora mais, no final é que apertou mesmo. A entrada do Mateuzinho, que acabou se constituindo o melhor jogador do time, né? A entrada do Rubens, pouco tempo, bem melhor do que o próprio Daniel Amorim, e as alterações foram muito tarde, feitas pelo técnico Alan Al. Ele tem a participação dele também nessa derrota em função de ter teimado com um time que claramente não estava dando certo. E ele só foi mudar agora, 30 e poucos minutos do segundo tempo, é que ele colocou os 4 jogadores de uma vez para dar um impacto final no ataque do Vila Nova. E acabou conseguindo o gol com o Mateuzinho, acabou ainda tendo o lance do jogador do Grêmio, com o braço aberto lá, tocou na bola, ele não deu pênalti, nem pediu o VAR. Então o Vila Nova acabou sendo derrotado, porque na realidade apresentou, assim, falhas defensivas que permitiram o Grêmio aproveitá-las e ganhar o jogo. José Carlos Lopes, a análise do jogo. O jogo foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo sofrível, de muitos erros, tanto do Grêmio quanto do Vila Nova, e o Vila já começou errando. No comecinho, uma falha do sistema defensivo permitiu o Grêmio chegar ao gol aos 2 minutos. E depois, mais uma falha do lado direito defensivo do Vila, e o Grêmio acertou a trave. E aí o jogo acabou no primeiro tempo. Foi um festival de horrores, de passes errados de ambos os lados. No intervalo, os técnicos tiveram a oportunidade de fazer modificações e o técnico Alan Al preferiu se omitir, esperar um pouco pela reação do time. E deveria já ter tirado o Jean Martin no intervalo e também o Daniel Amorim. E ele só foi tirar o Jean Martin já aos 12 minutos do segundo tempo e o Daniel bem mais lá na frente. Então perdeu a oportunidade de pôr o Vila mais forte no segundo tempo. Mesmo assim, o Vila ainda foi melhor do que o Grêmio. O Vila estava jogando um melhor segundo tempo do que o Grêmio. E aí sai esse lance duvidoso, em que o Caio Nunes pede um pênalti, o Vila reclama esse pênalti, o VAR chamou e o árbitro da partida, o senhor Sávio Pereira Sampaio de Brasília, não marcou o pênalti a favor do Vila Nova e na sequência saiu o gol do Grêmio, foi validado o gol do Grêmio do Tassiano. Aí ficou muito difícil para o Vila Nova. Mas mesmo assim, perdendo por 2-0, o Vila foi melhor, buscou o gol e chegou a esse gol com o Mateuzinho, que deveria ter entrado um pouco mais cedo e só foi entrar já aos... o Mateuzinho entrou cedo, entrou aos 12 do segundo tempo, mas outras modificações que deveriam ter sido feitas não foram. Então o Vila Nova acabou crescendo com as alterações, com os jogadores que entraram, fez um 2-1 e teve a oportunidade para empatar com o goleiro fazendo uma defesa, a bola passando pertinho num chute do Donato, e um pênalti que não foi marcado para o Vila Nova, com a bola na mão do Jeromel e também do Thiago Santos, e o árbitro não marcou. Então, o resultado acabou sendo injusto pelo que produziu o Vila Nova no segundo tempo e pelos lances de pênalti que não foram marcados para o Vila Nova, principalmente o lance da mão. Melhores e piores do jogo, 2-1 Grêmio no Vila Nova, Lopes. Olha, no time do Vila Nova, eu gostei do trabalho, mais uma vez, do Donato, fez um jogo. O Alex Silva também jogou bem, fez um bom jogo. O Formiga, até onde pôde jogar também, estava fazendo um jogo bom. O Souza fez um jogo regular e nós tivemos a presença do Mateuzinho, que entrou bem. Além do gol, conseguiu crescer, fazer várias jogadas. Agora, o Daniel Amorim foi o destaque negativo do time do Vila Nova, não conseguiu fazer um bom jogo. E o Jean Martin também ficou muito abaixo do que poderia.
Diz aí, Evandro, melhores e piores. Bem, o melhor para mim no time do Vila Nova, sem dúvida nenhuma, foi o Mateuzinho, que entrou e arrumou ali o time do Vila. Com ele, o time do Vila criou muito mais oportunidades, além do belo gol que ele fez. Então, um jogador que teve uma atuação muito boa, de repente o Matheus, ele joga, ele entra, ele cresce, daqui a pouco ele começa como titular, ele baixa a guarda, e esse jogador que fica sempre nesse altos e baixos, talvez por isso, não tenha conquistado ainda de uma forma definitiva a condição de titular no time do Vila. Mas, tecnicamente, ele é melhor que esses outros todos que estão jogando aí. Você pegar aqui o Rafael Donato, apesar do cálculo mal feito na queda da bola, no primeiro gol, a 2 minutos de jogo, quando ele subiu, não alcançou a bola. E aí não foi uma falha total dele, porque pior do que ele foi o Jean, que virou as costas para a bola, meio de lado, ficou com medo da bola e acabou falhando. Né? Mas o Donato depois se ajustou, quase que faz o gol de empate aí no fim. Teve uma atuação boa, o Alex Silva melhorou na etapa complementar também. E o Dentinho mostra habilidade em alguns lances, mas peca muito em outros mais fáceis, em que ele pode ceder uma jogada, fazer uma assistência ou um arremate final. Peca nisso, mas tem qualidade técnica. Mostrou em alguns dribles que acabou dando no jogo. Pior, disparado, Daniel Amorim. Segundo pior, Jean. E fica por aí. Acho que foram falar de pior. Esses dois aí não poderiam ter sido piores. E esperar o quê, Evandro Gomes, de Vila Nova e Guarani, terça-feira no Oba? Pasqueto, assim, o futebol que eu vi, esse time do Guarani, que está na última colocação, na penúltima lá, sei lá, está numa posição ruim no campeonato, na zona do rebaixamento. O que esse Guarani jogou contra o Vasco da Gama, a determinação do time, a pegada, a raça. Fiquei impressionado. Botou o time do Vasco para jogar atrás pelo menos uns 20 minutos do segundo tempo. Acabou o jogo fungando no cangote do povo ali o tempo todo. Né? Mas cada jogo é uma história. De repente chega aqui e volta a ser o Guarani que está na zona do rebaixamento. O problema é que o Vila, ele não dá essa confiança para a gente de dizer que ele, mesmo jogando em casa, é favorito. Porque o maior desperdício de pontos do Vila Nova foram os jogos contra essas equipes que estão embaixo. Ele só ganhou aqui do Náutico, ganhou lá e aqui. Né? Do Tombense ele não ganhou, de quem mais ele não... Quer dizer, ele ganhou do Vasco, ganhou do Náutico, ganhou da Chapecoense. Foi o que deu. Aqui ele não ganhou da Chapecoense. Então, o Vila, ele jogou fora muitos pontos contra esses adversários diretos. E agora ele tem esse campeonato para fazer. Contra Guarani, contra Operário, contra Brusque, já passou pela Chapecoense, contra CSA. São esses jogos que poderão salvar o time do Vila Nova. Mas não é fácil, não. Jogar contra o Guarani, mesmo aqui, acho que o torcedor perdeu um pouco a empolgação com a vitória da Chapecoense, mas com a derrota de hoje, que volta tudo à normalidade, daquela incerteza. E o Vila não encaixar 2 vitórias seguidas, hora nenhuma, nesse campeonato, Pasqueto. Lopes, terça-feira tem o Guarani no Oba. É uma decisão, né? Decisão de Copa do Mundo para o time do Vila Nova, decisão para o Guarani. E o que a gente deve esperar é um grande jogo, né? Um jogo em que o Vila Nova tem que aproveitar esse crescimento que teve, ter a coragem de jogar, de fazer valer o seu mando de campo e fazer o seu retrospecto muito bom contra o Guarani, né? Vila tem um retrospecto bom com o Guarani, de fazer isso valer também. E aí aproveitar a oportunidade com o jogo em casa, com o apoio do seu torcedor, para afundar ainda mais o Guarani. É um concorrente que você elimina e você volta a respirar. Então acho que o Vila Nova é favorito sim para vencer esse jogo de terça-feira contra o Guarani. As opiniões do José Carlos Lopes e do Evandro Gomes para Grêmio 2, Vila Nova 1.